Você já sentiu que sua inteligência te isola em vez de te conectar com as pessoas? Já percebeu que, quanto mais você pensa por conta própria, mais parece incomodar os outros? Hoje, você vai entender por que isso acontece e descobrir a verdade oculta por trás da solidão dos que se recusam a viver na mediocridade. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você garante que nunca vai perder conteúdos que desafiam a maneira como o mundo pensa. E mais, quero que você comente agora mesmo: eu não vou me diminuir. Esse simples comentário é um compromisso com sua autenticidade e um aviso para o mundo de que sua mente jamais será controlada. Ser inteligente deveria ser um presente, mas muitas vezes se transforma em um fardo. Desde cedo, aqueles que enxergam além do óbvio percebem que seu modo de pensar os coloca em um lugar de isolamento. O mundo não recompensa aqueles que desafiam as normas, mas sim aqueles que se encaixam nelas. Pensar profundamente, questionar as verdades aceitas e recusar-se a seguir cegamente a maré social transforma qualquer pessoa em um estranho dentro do próprio ambiente. A sociedade valoriza a conformidade, não a genialidade, e quem ousa romper esse ciclo se torna um incômodo. A grande armadilha dessa maldição é que a inteligência não vem apenas com respostas, mas com perguntas. Quanto mais alguém compreende o mundo, mais percebe suas falhas, suas contradições e as mentiras convenientes que mantêm o sistema funcionando. Enquanto muitos vivem em uma bolha de aceitação passiva, aqueles que pensam demais encontram-se constantemente em conflito, não por escolha, mas porque sua própria existência desafia a mediocridade ao redor. Quando se recusa a aceitar o "é assim que as coisas são", você se torna uma ameaça. A solidão dos inteligentes não vem da falta de capacidade de socializar, mas da ausência de conexão real. Pequenas conversas parecem vazias, piadas sem sentido soam forçadas, e os ciclos repetitivos de comportamento previsível da sociedade tornam-se exaustivos. Estar cercado de pessoas, mas sentir-se sozinho, é a realidade de quem não se encaixa na engrenagem da normalidade. A pergunta que fica é: vale a pena se moldar para ser aceito ou manter-se autêntico e suportar o peso dessa maldição? A humanidade já passou por eras de iluminação, onde o conhecimento era uma busca incessante. Mas e se, em vez de avançarmos, estivermos retrocedendo? Estudos indicam que o QI médio da população está caindo, um fenômeno chamado de efeito Flynn reverso. Em outras palavras, em vez de estarmos nos tornando mais inteligentes com o passar das gerações, estamos, na verdade, perdendo capacidade cognitiva. O que antes era considerado um padrão de pensamento lógico e aprofundado está sendo substituído por gratificação instantânea e consumo raso de informação. O motivo dessa regressão é simples: conveniência. A tecnologia trouxe acessibilidade ao conhecimento, mas ao mesmo tempo eliminou o esforço de buscar, questionar e refletir. Hoje, é mais fácil aceitar a primeira resposta do Google do que se aprofundar no assunto. As redes sociais transformaram debates em arenas de validação, onde o objetivo não é encontrar a verdade, mas ter razão. Memes substituíram argumentos, manchetes substituíram reportagens, e opiniões descartáveis são espalhadas sem nenhum embasamento. Não estamos mais treinando nossas mentes, estamos apenas reagindo. Se a inteligência humana está em declínio, aqueles que ainda insistem em pensar por conta própria tornam-se os últimos remanescentes de um mundo que está desaparecendo. E, ironicamente, são essas pessoas que mais sofrem. Afinal, a mediocridade nunca questiona a si mesma. Apenas quem vê além percebe o quão assustadora essa queda realmente é.
A pergunta que fica é: estamos dispostos a reverter esse ciclo ou aceitaremos nossa própria decadência intelectual? Se esse vídeo abriu sua mente e te fez enxergar a realidade de uma forma que poucos têm coragem de falar, saiba que grandes mudanças estão chegando para você. Assim como sua inteligência te diferencia da maioria, o universo reconhece quem se recusa a se diminuir. E aqui vai um desafio para você. Mostre sua gratidão ao universo. Envie um "valeu demais" de até R$ 100 e declare que você não vai mais se esconder para agradar ninguém. Sua mente é sua maior riqueza, e essa atitude simboliza que você está pronto para receber ainda mais. Seja um novo carro, novas oportunidades ou conexões que realmente valham a pena. Comenta aqui: minha inteligência é minha força. E deixe o mundo saber que você não vai mais pedir desculpas por ser quem é. A solidão da inteligência não tem a ver apenas com ser diferente. Tem a ver com perceber que a maioria das pessoas ao seu redor não quer mudar. Quando você tem uma mente curiosa e analítica, começa a perceber que as interações humanas são, na maioria das vezes, superficiais. As pessoas seguem roteiros invisíveis de conversa, repetem frases vazias e se contentam com respostas simples para questões complexas. O problema não é que você não queira se conectar, é que a profundidade da sua mente exige algo que poucos estão dispostos a oferecer. Ser inteligente é como carregar um espelho para o qual os outros não querem olhar. Quando você fala de forma lógica, sem rodeios, as pessoas se sentem intimidadas. Quando você faz perguntas que fogem do esperado, elas ficam desconfortáveis. O isolamento não acontece porque você deseja se afastar, mas porque a sociedade rejeita qualquer um que não se encaixe perfeitamente na mediocridade. A maioria das pessoas se sente mais confortável ao redor de quem as faz sentir bem, não de quem as faz pensar. A ironia cruel desse isolamento é que quanto mais inteligente você é, mais percebe a importância da conexão humana. E, ao mesmo tempo, mais difícil se torna encontrá-la. Enquanto muitos buscam apenas distração, você busca propósito. Enquanto muitos vivem em piloto automático, você quer discutir a vida, a morte, o universo. E é aí que a solidão se instala. Não na falta de pessoas ao seu redor, mas na falta de quem realmente te compreenda. A inteligência é inquietante porque desafia o conforto. A maioria das pessoas não quer ouvir verdades desconfortáveis. Elas querem continuar acreditando no que já conhecem. Se um pensamento novo ameaça suas crenças, elas não tentam expandi-las, mas sim eliminam a ameaça. Isso acontece em conversas do dia a dia, nas redes sociais e até nas relações mais próximas. Ser inteligente significa constantemente pisar em terrenos proibidos, onde a verdade pode ser perigosa demais para ser dita. A mente humana é preguiçosa por natureza. Pensar cansa, exige esforço, causa desconforto. Por isso, a maioria das pessoas opta pelo caminho mais fácil: aceitar narrativas prontas, seguir a multidão e evitar questionamentos profundos. Mas quem se recusa a seguir esse padrão automaticamente se torna uma ameaça. Quando você desafia um pensamento comum, não importa quão certo você esteja, sua simples presença já é uma afronta ao conforto dos outros. No final, o maior dilema dos inteligentes é escolher entre a aceitação e a autenticidade. Muitos optam por se calar, suavizar seus pensamentos ou até fingir ser menos do que realmente são, apenas para evitar o atrito social. Mas a verdade é que a inteligência sem liberdade se torna um fardo ainda maior. E então surge a pergunta: vale a pena sacrificar a verdade pelo conforto? A sociedade funciona baseada em tribos, pequenos grupos que reforçam crenças coletivas e rejeitam qualquer um que ameace sua estabilidade. Desde a escola até o ambiente de trabalho, o ser humano busca pertencimento e validação. Mas e se você for o único que não concorda com a mentalidade do grupo? O resultado
é o isolamento automático. Você não é visto como um indivíduo com opiniões próprias, mas como uma ameaça à coesão social. É por isso que pessoas inteligentes frequentemente enfrentam resistência ao expressar suas ideias. Não importa quão lógico ou embasado seja seu argumento. Se ele desafia a narrativa do grupo, você será rejeitado. Isso acontece porque a maioria das pessoas prefere estar errada em grupo do que certa sozinha. E se você for alguém que questiona, que traz à tona verdades desconfortáveis, será colocado para fora da bolha, pois a verdade dói mais do que a mentira confortável. A grande questão é: você quer se encaixar ou quer enxergar a realidade? Muitos escolhem a aceitação, mesmo que isso signifique se reduzir. Mas os que se recusam a trair sua própria inteligência pagam o preço da exclusão. O que você escolhe? Se você já se sentiu entediado em uma conversa trivial, não é porque falta habilidade social em você, é porque a maioria das interações humanas não são verdadeiros diálogos, mas rituais. Perguntas como "tudo bem?" não são feitas para obter uma resposta honesta, mas apenas para manter a ilusão de conexão. As pessoas não conversam para trocar ideias, mas para reforçar laços através da previsibilidade. E quando você se recusa a seguir esse roteiro, não é visto como alguém mais profundo, mas sim como alguém estranho, rude ou desajustado. O problema do small talk é que ele raramente leva a algo significativo. Falar sobre o clima, comentar sobre o final de semana ou fazer piadas sem substância são ferramentas sociais para evitar o silêncio, não para estimular pensamento. A sociedade valoriza aqueles que jogam esse jogo, que riem no momento certo, fazem perguntas retóricas e não quebram a harmonia superficial das interações diárias. Mas e se você não vê sentido nisso? E se seu desejo for explorar ideias mais profundas? Infelizmente, isso pode fazer com que os outros se sintam desconfortáveis. O mundo não está acostumado com pessoas que falam com intenção e escutam com curiosidade genuína. Se você faz perguntas que exigem reflexão ou responde de forma direta, sem rodeios sociais, você rapidamente se torna um ponto fora da curva. Não porque há algo errado com você, mas porque a maioria prefere a ilusão de conexão à verdadeira troca de ideias. A questão é: você deve se adaptar a esse jogo ou continuar buscando conversas que realmente valham seu tempo? Ninguém gosta de se ver como preguiçoso, mas a verdade é que a maioria das pessoas evita o pensamento crítico porque ele dá trabalho. Questionar verdades estabelecidas, mudar de opinião e buscar novas perspectivas exige esforço. Por isso, quando alguém que pensa profundamente entra em cena, isso pode gerar um desconforto imediato. Não porque você esteja errado, mas porque sua presença expõe o quanto os outros estão acostumados a aceitar o mundo sem questioná-lo. A mente humana é mestre em buscar atalhos. Preferimos crenças que nos deixam confortáveis, em vez de verdades que nos desafiam. Quando você se recusa a aceitar explicações rasas ou faz perguntas que não têm respostas fáceis, você força as pessoas ao seu redor a encarar algo que evitam há muito tempo: a possibilidade de que podem estar erradas. E, ao invés de agradecer por essa oportunidade de crescimento, muitas preferem te rotular como arrogante ou problemático, porque é mais fácil atacar o mensageiro do que enfrentar a mensagem. Esse mecanismo de defesa social é o que mantém a mediocridade viva. Enquanto alguns escolhem a zona de conforto mental, outros, como você, escolhem a estrada mais difícil, a do pensamento crítico. Mas esse caminho pode ser solitário, porque nem todos querem ver o espelho da sua própria preguiça mental. A pergunta que fica é: vale a pena abrir os olhos dos outros ou é melhor deixá-los dormir? A arrogância não tem nada a ver com inteligência, mas sim com percepção. O simples fato de você falar com clareza,
Expor argumentos sólidos e ter confiança na sua lógica pode ser interpretado como uma ofensa para aqueles que não estão acostumados com esse nível de precisão. O problema não é que você se acha superior. É que a sociedade está acostumada a disfarçar opiniões fracas com falsos tons de humildade. Vivemos em um mundo onde opiniões sem embasamento são aceitas porque são ditas com simpatia, e verdades incômodas são rejeitadas porque são ditas com firmeza. Quando você se expressa de maneira direta e sem insegurança, você desafia esse equilíbrio. Pessoas que baseiam suas crenças em emoções e não em lógica interpretam isso como uma ameaça. Em vez de contra-argumentar com fatos, preferem desqualificar você dizendo que é prepotente ou difícil de lidar. Mas a ironia é que a verdadeira arrogância está justamente em não querer aprender. Os que te criticam por ser exato demais raramente param para considerar que talvez seja eles que precisem elevar seu nível de pensamento. No final, ser chamado de arrogante muitas vezes não é um reflexo da sua atitude, mas da insegurança alheia. E a grande questão é: você deve suavizar sua inteligência para ser aceito ou continuar sendo quem é? Doa a quem doer. Manipulação não acontece apenas em grandes esquemas de poder. Ela está em cada detalhe da vida cotidiana. Desde a escola até o mercado de trabalho, somos condicionados a seguir regras que não foram feitas para nos ajudar, mas para nos manter previsíveis e fáceis de controlar. Quando você começa a enxergar esses padrões e se recusa a segui-los cegamente, você automaticamente se torna um problema. Não porque esteja fazendo algo errado, mas porque está jogando um jogo diferente. A sociedade opera em um modelo de conformidade. Espera-se que você trabalhe sem questionar, consuma sem pensar e socialize sem criar atrito. E aqueles que se recusam a ser manipulados, que fazem perguntas demais ou que não aceitam explicações superficiais, são marginalizados. Não porque estão errados, mas porque são imprevisíveis. O imprevisível não pode ser controlado e o sistema não sabe lidar com isso. Se você já sentiu que incomoda apenas por existir da maneira que é, saiba que isso não é um acaso. O mundo gosta de quem se encaixa, não de quem desafia. E a pergunta que fica é: vale a pena tentar jogar o jogo? Ou é melhor seguir sua própria jornada, mesmo que isso signifique caminhar sozinho? Ser relatável se tornou um padrão social. Mas o que isso realmente significa? Em teoria, ser uma pessoa acessível e compreendida pelos outros é algo positivo. Mas na prática, essa exigência muitas vezes se torna uma ferramenta de nivelamento por baixo. O que a sociedade chama de ser gente como a gente, muitas vezes significa não me faça me sentir inferior. A verdade é que pessoas altamente inteligentes ou talentosas muitas vezes são pressionadas a se rebaixar para que os outros não se sintam desconfortáveis. A sociedade espera que você finja saber menos do que sabe, que evite expressar opiniões muito afiadas e que sempre adicione um eu acho ou talvez antes de qualquer afirmação. Tudo isso para não parecer intimidador. A questão é: por que ser excelente é visto como um problema? Essa é a armadilha da relatabilidade. Você não pode brilhar demais, ou será visto como arrogante. Não pode se aprofundar demais, ou será considerado difícil. E se você se recusa a jogar esse jogo, a rejeição é quase certa. Mas a pergunta final é: você está disposto a se diminuir para caber em um molde, ou prefere ser exatamente quem é, mesmo que isso incomode os outros? A sociedade adora elogiar a inteligência, desde que ela não incomode. Frases como: nossa, como você é esperto, ou você é muito inteligente, são ditas com frequência, mas muitas vezes não são um reconhecimento genuíno, e sim uma forma sutil de manter você sob controle. Na verdade, a maioria das pessoas não quer estar perto de quem pensa demais, porque isso significa que elas terão que questionar suas próprias certezas.
Por isso, o elogio pode ser apenas um disfarce para que você se sinta aceito e, ao mesmo tempo, evite incomodar demais. O que a sociedade realmente valoriza não é a inteligência, mas a conformidade. Quando você começa a fazer perguntas difíceis, quando desafia uma ideia aceita sem medo, os elogios desaparecem e são substituídos por rótulos. Arrogante, difícil, complicado. É como se houvesse um limite invisível para o quanto você pode demonstrar seu pensamento sem perturbar os outros. Se ultrapassar esse limite, você se torna um problema. Se ficar abaixo dele, você é aceito, mas ao custo da sua autenticidade. O dilema é claro. Ou você se encaixa e recebe a validação superficial dos outros, ou se mantém fiel a quem realmente é e aprende a lidar com a rejeição. Muitos escolhem o caminho mais fácil, preferindo a aceitação em vez da verdade. Mas aqueles que não aceitam viver em uma mentira sabem que o preço da autenticidade é a solidão. A questão é, você está disposto a pagar esse preço? Muitas pessoas acreditam que, com o passar dos anos, automaticamente se tornam mais sábias. Mas tempo não significa evolução. Se você não busca o conhecimento ativamente, se não desafia suas próprias crenças e se contenta com o básico, envelhecer é apenas acumular anos, não sabedoria. E a dura verdade é que a maioria das pessoas não evolui, apenas sobrevive. Quando você percebe essa realidade, sua visão do mundo muda. Você começa a enxergar adultos que, apesar da idade, ainda pensam como adolescentes. Pessoas que passaram décadas sem questionar nada, vivendo no piloto automático, repetindo padrões e ideias que nunca analisaram de verdade. E o mais assustador, elas acreditam que isso é normal. Quando você surge e quebra essa ilusão, mostrando que conhecimento e crescimento são escolhas e não consequências do tempo, você rapidamente se torna uma ameaça. O maior choque de realidade vem quando você entende que a idade não garante maturidade e que muitas pessoas mais velhas são apenas versões mais cansadas de si mesmas, sem real evolução. Saber disso pode ser frustrante, mas também libertador. Você percebe que não precisa seguir o caminho tradicional para crescer, só precisa continuar questionando. O tempo, por si só, não mudará ninguém. A pergunta é, você está disposto a mudar ou apenas a envelhecer? Pensar de forma independente deveria ser uma dádiva, mas muitas vezes se torna um fardo. A razão? A maioria das pessoas não quer um diálogo real, quer confirmação. Quando você apresenta uma ideia diferente, não importa o quão lógica ou fundamentada ela seja, muitos verão isso como uma ameaça, não como um convite ao debate. O resultado? O isolamento. A solidão de quem pensa demais não vem da falta de habilidades sociais, mas da escassez de pessoas dispostas a um diálogo honesto e profundo. Enquanto o mundo gira em torno de conversas vazias e distrações fúteis, você busca significado. Mas significado exige profundidade, e profundidade assusta. Ao perceber que poucas pessoas compartilham esse desejo, você pode acabar se sentindo deslocado, como se estivesse sozinho em um oceano de superficialidade. O que poucos entendem é que essa solidão não é necessariamente algo ruim. Na verdade, é um sinal de que você está no caminho certo. O preço da liberdade intelectual é muitas vezes a exclusão social, mas aqueles que se mantêm fiéis a si mesmos descobrem que, mesmo que o caminho seja solitário, ele é também o mais verdadeiro. E então surge a pergunta: é melhor estar sozinho, sendo quem você realmente é, ou acompanhado, vivendo uma mentira? O sistema foi projetado para transformar todos em peças previsíveis dentro de uma engrenagem maior. Desde a escola, somos ensinados a seguir regras, a obedecer sem questionar e a nos conformar com o que nos é dado. Mas alguns simplesmente não aceitam essa domesticação. E são justamente esses que mais incomodam. A mediocridade é confortável.
Ela não exige esforço, não gera conflito, não desafia ninguém. O pensamento crítico, por outro lado, é revolucionário. Ele desmonta ilusões, questiona verdades e obriga as pessoas a saírem da inércia mental. Mas o mundo não quer revoluções, quer conformidade. Por isso, quem se recusa a ser domado é visto como um problema. A verdadeira rebelião contra a mediocridade não acontece nas ruas, mas dentro da mente. Ela começa quando você decide que não vai aceitar menos do que a verdade, não vai se contentar com o superficial e não vai reduzir sua inteligência para agradar ninguém. O preço dessa escolha pode ser alto, mas a recompensa é a liberdade. A grande pergunta é: você está disposto a pagar esse preço ou prefere continuar na zona de conforto? Depois de tudo, a conclusão é inevitável. O mundo não rejeita pessoas inteligentes, rejeita o desconforto que elas causam. Se você pensa de forma independente, se questiona verdades absolutas e se recusa a aceitar respostas fáceis, você se tornará um problema para muitos. Mas isso não significa que o problema seja você. A sociedade pressiona os que brilham demais a diminuírem sua luz. Espera que você finja saber menos do que sabe, que esconda sua profundidade e que suavize sua inteligência para não intimidar os outros. Mas aceitar isso significa trair a si mesmo. Significa abrir mão do seu potencial para se encaixar em um molde feito para a mediocridade. Então, este é o último aviso. Não se diminua para ser aceito. Não peça desculpas por pensar demais. Não se envergonhe por enxergar além. O caminho pode ser solitário, mas também é o único que vale a pena ser trilhado. No final, não é você que precisa mudar. É o mundo que precisa aprender a lidar com mentes que se recusam a ser domadas. A questão é: você vai se render ou continuar sendo exatamente quem nasceu para ser?